Seja bem-vindo ao GCcast, um espaço que o Grupo Confiata disponibiliza para você ficar por dentro dos temas relacionados à gestão pública. Acompanhe nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e LinkedIn. É só buscar por Grupo Confiata. Estamos dando início ao segundo bloco do podcast Compartilhamento de Manancial e estamos aqui novamente com a equipe técnica do Grupo Confiata e também a presença do Luciano, para poder trazer uma discussão, mais conhecimento e uma abordagem mais técnica sobre o assunto. Obrigado, Matheus. Olá, doutor Luciano, doutora Érica, doutora Maria. Então, tivemos um debate bacana, uma conversa bacana no bloco anterior, no podcast anterior. Nós identificamos algumas partes, né, desse problema, que é a crise hídrica, que é uma crise humanitária, onde nós trouxemos as dificuldades de se ter um compartilhamento de manancial, tendo em vista a legislação, tendo em vista a ineficiência do poder público quanto ao gerenciamento, fiscalização, legislação, enfim. Só que o podcast, ele não pode trazer só notícia ruim. Nós temos que ter alternativa. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas soluções práticas, soluções sustentáveis para o uso da água, do recurso hídrico. O que me assustou, na realidade, e eu digo assim, como leigo em números, mas é que dados da Agência Nacional de Água, das Águas, da ANA, o nosso órgão máximo, para quem não sabe, na deliberação dos recursos, na deliberação da formatação de contratos, enfim, aquela que detém o poder para gerenciar essas crises, ela nos deu um índice de que até 2030, pasmem, nós vamos ter que aumentar em 30% a nossa produção, porque aumentará a demanda de uso de água até 2030 em 30%. 30% é um índice muito grande. Então, nós vamos ter que conversar um pouquinho aqui sobre essas opções, essas soluções, água de reuso, dessalinização, captação de água da chuva, despoluição, transposição de rios. Essas alternativas que nós temos hoje, depende de nós, depende do investimento, depende do poder público. Quem é o ente? Quem são os atores que devem participar? E é isso aí que a gente vai conversar um pouquinho, porque é um assunto sério, é um assunto de responsabilidade e para todo problema tem que ter uma solução. Mas essa solução nossa tem que ser sustentável, não é, doutor Luciano? Não tenha dúvidas. Precisamos sair da zona de conforto. Em resumo, é o seguinte, tinha água disponível e agora, em virtude da demanda ter aumentado, infelizmente essa água disponível já não é mais suficiente para atender a necessidade do consumo. Então veja bem, doutor Osmil, o mais barato é captar direto do rio. O rio que tem uma boa qualidade e que tem a disponibilidade de água. Na realidade, bem dito, o mais barato. O mais barato. O mais barato, mais que prático. não é de graça, a gente imaginava que fosse de graça. Positivo. No entanto, esse mais barato já não dá mais para fazer porque a disponibilidade já não existe mais, nem a qualidade existe mais. Por diversos motivos que a gente já discutiu no primeiro bloco do podcast. Veja bem então, eu tenho que entrar com soluções. Necessariamente custa mais caro. Tem que ter investimento. Então se a gente pensar em reuso, que é uma das tecnologias que está sendo bastante discutida, o que é o reuso? A água que já passou por alguma destinação, tá? Então, por exemplo, esgoto sanitário, é uma água residuária, ela já foi utilizada pelo ser humano e virou uma água residuária, que é o esgoto sanitário. Se a gente tratar o esgoto sanitário e deixar ele a nível de potabilidade, isso me requer dinheiro. É possível transformar esgoto sanitário em água potável? Sim. Só que requer tecnologias, requer sistema de tratamento com membrana, osmose reversa, isso tudo é investimento que precisa ser feito. Deixa a água potável? Sim. Nós já temos situações dessas implantadas no Brasil? Sim, principalmente na indústria. Muitas indústrias já têm sistemas de tratamento dos seus efluentes que deixa ele pronto para o reuso, seja para utilizar no seu próprio processo industrial ou para um uso menos nobre, uma irrigação, uma água de uma descarga da próprio consumo da indústria pelos seres humanos que ali habitam, que trabalham ali. Então, veja bem, existe tecnologia? Sim. Custo, que é o problema, investimento. Então, a gente cai naquele momento que, em virtude da escassez aumentar significativamente, nós temos que entrar com recursos financeiros.
Brasil tem recurso financeiro de sobra? Infelizmente, o órgão público não tem. Então, requer novamente aquela discussão que precisa abrir investimento para iniciativa privada. Nós temos casos, por exemplo, da Aquapolo, que é um polo de reuso de água para as indústrias, né, para a região do Capoava, significativo. Tá? Temos também aqui no próprio Campinas situações de algumas estações de tratamento de esgoto que já deixa a água a nível de qualidade para reuso. Mas isso, volta a falar, tem custos significativos e tecnologia com mão de obra qualificada. É interessante, falando dessa água de reuso, é porque eu vejo alguns projetos urbanísticos, você pode me dizer, eu vejo alguns empreendimentos mais novos, mais tecnológicos, que eu tenho ali, já dentro da planta do projeto, inclusive a captação de água que vai ser despejada através de alguns pontos, né, das unidades, que ela justamente vai para reuso. Então, ele já existe hoje essa preocupação, doutor? Sem dúvida nenhuma. A tendência é só aumentar. Reutilizar água de chuva, nós vivemos num país que a gente tem períodos chuvosos que tem um volume significativo de chuva. Se a gente souber usar tecnologias corretas para que a gente use isso em benefício por uma água de irrigação, por uma água utilizada para descarga sanitária, para lavagem de piso, para lavagem de carro, para lavagem de calçada, ou seja, vários usos que a gente usa, uma água de boa qualidade, uma água potável que não há necessidade, sem dúvida nenhuma a gente preserva muito os mananciais em termos de quantidade de água. É importante trazer aqui que a Alemanha, desde os anos 80, já faz o uso da água da chuva, tanto para descarga quanto para as jardinagens. Que interessante, né? E é uma coisa que chove tanto no Brasil, né, em certas regiões, e para cá, em certas regiões, não. Então, é uma das alternativas. O reuso de água já utilizada, a captação da água da chuva, né, para fins, até porque eu não sou químico, mas eu creio que no Brasil nós não teremos chuvas químicas, né? Então, é uma água quase que fácil de ser tratada, mas isso serve para um outro podcast, que um especialista vem dizer. Mas nós entramos também, esse tal de dessalinização. Que trem é esse? Eu ouvia quando era criança, ainda é uma música, eu acho que é do Luiz Gonzaga, se não for, me desculpem, que o sertão vai virar mar e dá no coração, né? O sertão não vira mar, não, gente. É mais fácil o mar virar sertão do que o que a gente tá. Fala para nós dessa dessalinização. Vamos lá, vou trazer como exemplo o país Israel, tá? Israel hoje requer as maiores tecnologias que se tem tanto para irrigação quanto para a parte de abastecimento de água. Israel hoje ela é quase inteira abastecida pela água do mar, tá? Porque ele não tem recursos naturais de água doce. Então, essa quantidade que ele tem para abastecer a população é pelo processo de dessalinização. O que é isso? Tirar o sal presente na água, né? A água do mar ela tem uma concentração de sal muito grande, você retira isso por um processo de osmose reversa, por exemplo, que nós não vamos entrar na parte técnica, mas você concentra sal numa região maior e a água passa sem esses sais, com uma água sem a presença tanto de sais. Isso requer investimentos significativos, tanto de energia elétrica como de equipamentos especiais. Com isso, precisa de investimento. Mas é possível? É possível. No entanto, eu volto a falar, doutor Osmil, a gente às vezes desmerece muito o Brasil, né? Por que lá na década de 80 um país já faz isso, na década de 60 outro já faz aquilo? Isso já era utilizado na década de 40 por outro município, outro país. Veja bem, só faz isso aqueles países porque não tem o recurso disponível. Você pega Israel, não tem água doce, o que é a única saída? Investir na dessalinização, porque é a única água disponível. No Brasil, não vamos desmerecer também, a gente falou muito mal, mas assim, se tem água disponível doce, para que eu vou investir? Mal ou falamos a verdade? É isso aí, mas se estava disponível, para que eu vou inventar roda? Está disponível para mim. Só vai pegar. Isso, mas o que aconteceu dos últimos 15 anos para cá? A situação mudou, a disponibilidade acabou. Então a gente saiu da zona de conforto. E para isso a gente está tendo que investir, só que o sistema que nós temos hoje de poder aquisitivo, pela tarifa que tem na água e esgoto, não permite esse investimento. Entendeu o desbalanço sustentável financeiro que nós temos? O Brasil tem tecnologia já aprovada e comprovada de diversos lugares que dá para utilizar. Reuso, dessalinização, aproveitamento de água de chuva? Sim.
mas requer investimentos agora, que é o novo marco do saneamento que está trazendo essa abertura para iniciativa privada. Luciano, desde quando eu me conheço por gente, e essa aqui vai para a doutora Érica, porque ela é uma pessoa que ela tem um relacionamento muito importante, muito bom com certas agências, eu sempre ouço falar, nós vamos despoluir o rio Tietê, nós vamos despoluir o rio Pinheiros. Gente, eu estou com 55 anos e pouco vejo dessa forma a mais simples, né? Mas que exige recurso, da despoluição. Doutora Érica, o que acontece que ninguém consegue despoluir nada, doutora Érica? Antigamente, doutora Zubinho, a despoluição ela era um processo bastante custoso, que em algumas situações levava cerca de 100 anos para que você conseguisse livrar um rio da capacidade, né, dos agentes poluentes que foram concentrados ao longo do tempo. Nós temos algumas situações hoje em que foi possível a despoluição de um rio em 20 anos. Então, assim, já evoluímos bastante. Salvo engano, esse rio, foi esse método inovador, ele se deu através da despoluição do rio Remo, com uma recuperação, né, como já dito, que levou 20 anos. Então, assim, qual é a problemática que eu vejo da despoluição do rio? Com o passar do tempo, todo sedimento de poluição vem se acumulando, né, na parte do solo do rio, no leito do rio, enfim. No volume morto do rio. No volume morto do rio. Enquanto se tem água, né, você consegue fazer o processo de filtragem. Mas em situações de crise hídrica, todo esse sedimento acaba sendo revolvido e acaba sobrecarregando, né, de agentes poluentes o manancial. Ainda eu gostaria de falar de duas situações entre água de reuso e de captação de chuva, em que, assim, é possível utilizar o método, é viável, não tem custo? Sim, é possível, mas também, como bem dito pelo Luciano, ele requer investimento, planejamento, porque as nossas construções, sejam, né, as domiciliares, sejam de órgãos públicos, de empresas privadas, etc., elas não foram previamente concebidas para utilizar esse tipo de solução. Então, quando você pensa no uso dessa solução, você tem que lembrar de investimento, da existência de um sistema que permite a separação dessa água, né, que não é potável, para que não haja também a contaminação da água potável distribuída pelas empresas públicas e privadas que atendem o saneamento básico, em especial o abastecimento de água. Então, precisamos planejar. O planejamento já é a tônica que o doutor Luciano já trouxe para nós. Em toda a parte da vida, nós temos que ter planejamento para nós obtermos. E não é diferente com a natureza, não é diferente com os recursos hídricos. Nós, falando ainda, como uma última parte sobre essas soluções aqui, sobre as modalidades, eu vi que a doutora Maria fez uma pesquisa sobre a transposição de rios, né? Foi lá, foi a fundo. E nós temos, como sabido, que um dos maiores desafios de governos federais anteriores era fazer a transposição do Rio São Francisco. O que é uma transposição, doutora Maria? A transposição de rios é uma técnica que permite que a água seja levada de um local para outro por meio de canais que desviam o curso do rio, utilizando uma espécie de bombeamento artificial. Então, ela permite que a água que já existe em alguma cidade, algum local próximo, possa ser levado para algum outro que não tenha ou tenha em muita escassez. Tcharam, doutor Luciano. É a sua parte, encanamento, transposição, rede. Conta para nós. Você trouxe aí uma tona do Rio São Francisco, foi um debate muito significativo no início dos anos 2000, né? Sim. E não tenha dúvida nenhuma que, se bem planejado, usar de forma otimizada os recursos hídricos. É isso. Se está sobrando água numa região e na outra não tem, por que não transportar isso de uma região que está em abundante para uma região que está carente, digamos assim? Sim. No entanto, isso tudo requer investimentos. Esse bombeamento artificial é por conjunto dos motobombas. Não é só a implantação, quanto custa a energia elétrica de operar isso.
Quem vai fazer as manutenções desses equipamentos, que são significativos, né? As tubulações, investimentos, canais, investimentos. No entanto, a solução é com investimento. Volta de novo a tecla que soluções nós temos, o problema é requerer investimento. E aí eu te falo, se o investimento não é muito, nós temos que investir corretamente. O que não é possível e não é admissível investir de forma errada. Entendi. Então, se é pouco, isso acontece na prática, investimentos errôneos. Então, discutir a solução técnica é fundamental. Nós temos também, dentro do contexto, podemos perceber, tudo passa por uma otimização de recursos hídricos, mas um endividamento de reforços, né? Esforços, investimento, para otimizar esses recursos que nós temos. Chuva, esterilização, temos água. Ou ela está na sua forma natural, doce, ou ela está na salgada. Ou ela cai do céu. O que você me conta, Érica? Como é que, dessa sua experiência também, sobre a otimização dos recursos hídricos, Maria, Luciano, quem está fazendo o diferencial pelo mundo? Olha, a gente pode citar alguns países que você tem uma escassez hídrica muito grande. Pega o Japão, por exemplo. O Japão é banhado por oceanos, né, e a disponibilidade hídrica doce é baixíssima. Então, o sistema de reuso no Japão é extremamente alto. Você pega o Kuwait, tá, que é um outro país também que a gente traz como exemplo. Mais de 90% do esgoto gerado no país é transformado em água potável novamente para o uso das pessoas. Então, a gente tem exemplos de que é possível. No entanto, precisa custo-benefício, usar aquela tecnologia que é mais barata. Por exemplo, se a gente vive num país que a água existe, por que não, água de chuva existe, por que não usar o foco de águas pluviais? E aí depois está aí para as outras tecnologias, por exemplo, reuso e dessalinização. Quando nós pensamos em soluções pelo mundo, acho que é importante trazer também que o uso dessas águas eventualmente podem ser utilizados para outros tipos de consumo menos prioritários. Né? O consumo humano é prioritário. Quer dizer, eu vou utilizar uma água potável, tratada, para desedimentar um gado, né? Dessedentar um gado. Eu vou usar uma água potável ou uma água de reuso para irrigar uma plantação. Então, nós precisamos sempre partir da premissa que o uso prioritário de uma água potável de melhor qualidade tem que ser para o consumo humano. E se nós não temos esse recurso, né, disponível numa quantidade suficiente para o uso da população, me parece justo que nós pensemos nas outras soluções que a água eventualmente pode não ser de tão boa qualidade para os usos não prioritários. Agricultura, pecuária, limpezas de ruas, de casa, descarga, refrigeração. Nós temos bons exemplos até. Eu tive o prazer de tomar conhecimento que o shopping Iguatemi utiliza muito no sistema de refrigeração as águas de chuva, salvo engano, também utiliza para descargas dos seus banheiros, né? Então, assim, nós precisamos de soluções inteligentes e de pessoas que queiram fazer o diferencial para utilizar esse tipo de água que tem uma menor qualidade. Eu peço licença aqui para também voltar no planejamento. Vamos pensar. Se eu quero construir uma casa que eu quero usar água de chuva para a minha descarga sanitária, que não faz sentido a descarga ser água potável. Exato. Né? Eu tenho que, no início, investir em tubulações corretamente, porque a tubulação que vai abastecer a minha descarga não é mais de água potável, é uma água de reuso. Se a casa já está pronta, o custo para mim investir nisso, eu tenho que fazer uma quebradeira dentro da casa significativa, se torna até inviável. Então, volto a falar, o planejamento. Todas as obras, recentemente, aí vem a questão dos engenheiros ser sustentáveis. Deve-se ter esse planejamento já com essa consciência, né? Tubulações diferenciadas, pensando em reuso, água cinza, água escura e assim por diante, para que a gente consiga, sim, a médio prazo, porque a curto prazo, você me desculpa, com o que a gente precisa, a gente não tem como, sem altos investimentos, resolver, mas a médio prazo, eu acho que mudando a cultura, a gente consegue ter uma visão melhor para o uso da água para o Brasil. Assim como nós temos também, né, numa construção, quando você quer colocar painel solar,
para você economizar na energia elétrica, você tem também que ter um planejamento ali quando você quer fazer o bom uso do recurso hídrico. Mas é muito interessante também, a gente fala bastante sobre formas alternativas, mas nós esquecemos das primitivas. Por exemplo, nós temos um projeto aqui na cidade de Sorocaba, ou ao menos tínhamos, se não me engano, sobre o mapeamento das minas, né? E descobriu-se que dentro de Sorocaba tem mais de 3 mil minas. Só que elas foram ficando, secando, por quê? A ocupação do solo desordenada, você acaba com a mata ciliar. Então, ela deixou de produzir aquela água. Olha que interessante. Nós temos muitos pontos de identificação, de nascentes. Nascentes é o nome que eu queria lembrar. Mas nós não nos preocupamos. Da mesma forma, sobre o programa produtor de água, não é, Maria? Isso mesmo. Agora um ponto a se elogiar no Brasil, que vem agora adotando o Programa Produtor de Água, em que os proprietários de imóveis rurais estão sendo incentivados a proteger as nascentes de água e recuperar a mata ciliar, e em troca eles são remunerados pelo poder público. Esse programa usa o conceito de pagamento por serviços ambientais. Dessa forma, o programa estimula os produtores a investir no cuidado no trato com as águas e, em troca, recebem apoio técnico e financeiro para implementar as práticas conservacionistas. Muito bem, muito interessante. Muito. Esse programa ele foi premiado internacionalmente. Fica ali na região da própria bacia do PCJ, né? Que fica na região de Minas, extrema ali a região. E ele foi premiado porque é isso mesmo. Você parar para pensar, da onde está vindo a água dos mananciais? É das nascentes. Uhum. Como preservar essas nascentes? Muitas delas estão na zona rural. A gente se preocupa muito de falar do recurso hídrico na região urbana, mas nós temos que lembrar que o recurso hídrico vem, na sua grande maioria, da zona rural. E preservar as nascentes com o manejo adequado do solo, o cultivo adequado do solo, para que as matas ciliares sejam preservadas, o raio da nascente você consegue não deixar gado chegar para não amassar o solo, né? O cercar, né? Cercar as nascentes, o manejo adequado também do plantio, para a gente implantar sistema de terraceamento, que você evita erosão e acumula água para essa água infiltrar. Como fazer o manejo adequado? Se você não tiver incentivo para o produtor rural, muitas vezes ele não vai fazer isso. Então, no Brasil, tem vários trabalhos, inclusive da Embrapa, que é fundamental, de incentivo ao produtor rural a cuidar da sua terra, porque ele está contribuindo significativamente para toda uma região de bacia hidrográfica. Muito bem. E a gente também vê boas práticas em alguns municípios através de bacia de contenção. Eu tenho visto bastante isso em zona rural, que ajuda, inclusive, na preservação do leito carroçável de estradas, onde você retira a água da chuva, coloca numa bacia de contenção, né, situada ao lado da via pública, e essa água que fica acumulada acaba infiltrando, né, no solo e colaborando para a recarga dos lençóis freáticos e aquíferos. Bastante interessante também, gente. O assunto é bacana de ser tratado. Procuramos levar para vocês de uma forma mais palatável de entender. Nós agradecemos a presença dos profissionais aqui do Grupo Confiata, brilhante exposição trazida pelo Dr. Luciano, com bastante carinho, se locomoveu até aqui, né, de São Carlos, ele vai pegar uma estradinha de volta agora, né? Desejamos que você volte bem. Agradecer o esforço também dos técnicos que se predispuseram a trazer esses elementos, trazer esses dados para nós. Vai ficar aquele gostinho, porque a gente sabe que se fôssemos falar, nós ficaríamos a noite inteira conversando, porque quando a gente está entre amigos, mas o assunto é sério, ele vai ficar mais leve. Obrigado a todos, esperamos contar com vocês no próximo podcast do Grupo Confiata. Os podcasts da Confiata estão disponíveis em todas as plataformas. Confiata Podcast tem a apresentação de Ana Cabanas e Matheus Gomes.